Olá, bem-vindo ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras. Hoje o tema é O juízo é liberado, punição e proteção, baseado em Apocalipse 6, versos 1 ao 11, todo o capítulo de Apocalipse 6. E todo o capítulo 6. E é a continuação do estudo do livro de Apocalipse. Nós já estamos na sexta lição, portanto aí temos já alguns estudos anteriores que você pode, quem porventura não acompanhou, pode acompanhar pelo nosso canal YouTube. Nós vamos começar com a oração e depois faremos a leitura do texto. Vamos orar? Amado Senhor, louvado seja o teu nome por este dia, por mais uma vez. A tua bondade e misericórdia nos permitir viver e ter as tuas bênçãos, desfrutarmos do cuidado do Senhor, cuidado paternal com o qual o Senhor tem nos tratado. Nós te agradecemos porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Pedimos a tua bênção para este estudo, em especial também, ó Pai, pedimos por nossa igreja, diante de todo esse caos, para que sejamos santos e nos aproximemos do Senhor e busquemos nos humilhar diante da tua presença e clamar por teu socorro e confessar pecados e abandonar, ter realmente um renovo espiritual, um avivamento, Pai, espiritual, não desses entendimentos distantes da tua palavra de avivamento, mas realmente um compromisso com o Senhor que faz a tua vontade revelada na tua palavra e abandona pecados. Seja assim na nossa igreja, seja assim em todas as igrejas que são genuinamente cristãs, espalhadas pelo mundo. Também pedimos que o Senhor abençoe o Brasil, a liderança justa que nós temos ainda, e retire aquelas lideranças ruins, para que nós tenhamos paz, ó Pai, para que tenhamos a justiça prevalecendo, a verdade e aquilo que é certo e que exalta o teu nome. Apesar de sabermos que estamos num tempo e num mundo contaminado pelo pecado, mas o Senhor é poderoso, como sempre fez na história da humanidade, para subjugar o mal. O Senhor não precisa do mal, e o Senhor é poderoso. O teu evangelho, a tua palavra, é poderosa para subjugar o mal, e a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oramos assim no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, o juízo é liberado. O Apocalipse tem uma linguagem misteriosa, né? Nós vamos então ler aqui o texto e buscar entender. Apocalipse 6, versos 1 ao 11, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma espada na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome,
com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. É um texto bem parecido com o nosso tempo e nossa situação, vivendo essa pandemia no mundo, né? Homens se matando, doença, mortes. Vamos ver, então. Como palavra introdutória, nós temos aqui o destaque de uma das afirmações mais encantadoras da Bíblia, de toda a Bíblia, sobre Deus, dizendo e afirmando que Deus é amor. 1 de João 4:8. Contudo, algumas pessoas isolam essa afirmação e a tomam como uma descrição completa do ser divino, terminando com uma imagem distorcida do Senhor. Nesse caso, o perigo é de não conseguirmos lidar de maneira bíblica com certas situações difíceis, sejam tribulações particulares ou males mais gerais. Seriam simplesmente obra do azar? Seriam apenas a decorrência natural das decisões humanas? Seriam resultado de uma permissão passiva de Deus? A Bíblia ensina que o Deus de amor também é justo juiz que castiga a maldade humana, a maldade dos homens, suas perversões. Os juízos de Deus saem por todo o mundo. Primeiro ponto de nosso estudo. Vimos na lição anterior que o Cordeiro de Deus conquistou o direito de abrir o livro selado. Está lá em Apocalipse 5, versos 7 ao 10. E quando quebra o primeiro selo, um dos seres viventes que está diante do trono fala com voz de trovão, revelando que a convocação vem do trono de Deus. Apocalipse 6:1, é só conferir também 4, verso 5. Então, em resposta, surge o primeiro cavaleiro, Apocalipse 6:2. Em razão de montar um cavalo branco, cor associada à pureza, em Apocalipse, e de nenhuma calamidade ser anunciada, alguns entendem que esse cavaleiro representa Cristo. Está lá em Apocalipse 19, 11 a 16. Contudo, considerando que várias personagens diabólicas imitam Cristo em algum grau. Apocalipse está sempre destacando isso. Podemos conferir capítulo 13, versos 3 a 3, versos 7, verso 11, verso 13, no próprio Apocalipse 13. A melhor interpretação é que, junto com os demais cavaleiros, ele representa uma força satânica de destruição que procura derrotar os santos por meio da opressão e do engano. Esse ser diabólico, ou esses personagens diabólicos representados aqui, representam uma força satânica de destruição. A besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra e daí por diante. É convocado o segundo cavaleiro, num cavalo vermelho, portanto, uma espada que representa seu propósito de iniciar ou incitar a violência e a guerra no mundo. A violência e a guerra no mundo. Apocalipse 6, verso 3 e 4, que nós lemos. O terceiro a ser chamado vem numa montaria preta e carrega uma balança, simbolizando o comércio, pois traz a fome, por meio da escassez e da carestia de alimentos básicos. O salário de um dia de trabalho, um denário, mal dará para comprar os cereais para alimentar uma família, e não comprará azeite e vinho. Versos 5 e 6. A abertura do quarto selo e mais um chamado suscitam o último cavaleiro,
a própria morte montando um cavalo amarelo, versos 7 e 8. Já que todos os cavaleiros trazem morte de um modo ou de outro, esse cavaleiro parece ser o ápice da fatal obra do quarteto, como indica o fato de ter o inferno ou Hades, a morte ou a morada dos mortos como um companheiro. Os 4 cavaleiros refletem profecias do Antigo Testamento de cavalos coloridos, representando a ira de Deus contra as nações que haviam atacado Jerusalém. Zacarias 1, 7 ao 15, Zacarias 6, versos 5 ao 8, e dos 4 maus juízos que ele iria enviar para castigar a idolatria no seu povo. Ezequiel 14, 21. Assim, apesar de atingirem o mundo e a igreja, esses flagelos trazem conforto aos crentes, porque, primeiro, são misericordiosamente limitados. 4ª parte da terra, está no verso 8 do capítulo 6 de Apocalipse. E segundo, são usadas soberanamente pelo Senhor, para purificar os santos e punir os seus perseguidores. Então, a realidade, voltamos a dizer, como nós tivemos um dos estudos falando sobre a esperança escatológica do Antigo e da Nova Aliança, lá nós aprendemos que a realidade não é o que parece. Deus não está fora do controle. Tudo tem a ver com o controle de Deus. Tudo que nós estamos vendo no mundo hoje é exatamente o que Jesus disse com precisão que iria acontecer. Isso porque Ele é o Senhor. Se alguém aí ainda insiste em não crer que Ele é o Senhor, tá aí uma boa oportunidade de olhar para a sua volta e conferir com as palavras dele em toda a Bíblia e com todo o anúncio no livro de Apocalipse também. A igreja durante os juízos de Deus. Primeiramente, nós vamos ver que a igreja sofre, mas clama pelo juízo. A igreja sofre o tempo inteiro. A igreja sofre injustiças, difamações, mortes, dores, mas a igreja vence. Então a igreja sofre, mas a igreja clama pelo juízo de Deus. A abertura do 5º selo não revela um novo flagelo, mas a reação aos juízos por parte dos santos, descrito como aqueles que tinham sido mortos, talvez pelos terríveis ataques dos cavaleiros. Podem ser realmente mártires. Verso 9 diz testemunho, é a tradução literal do texto martíria. Porém, é provável que eles representem todos aqueles cristãos que sofreram ou sofrem, sofreram sem negar a fé, como está lá em Tiago 1,12. A perseverança desses santos até a morte é vista como sacrifício a Deus. Estão debaixo do altar, sacrifício a Deus. Contudo, eles clamam pela manifestação da justiça de Deus, não por vingança, mas manifestação, pois o Deus Santo seria injusto se ele não punisse os pecadores que injustamente perseguem o seu povo. Apocalipse 6:10, Salmo 6:3, 79:10, 94:3. Uma resposta preliminar à oração dos santos é dada quando cada um recebe a recompensa eterna por sua perseverança, vestidura branca, e o consolo de saber que nenhum de seus irmãos que ainda sofre na terra se perderá. Apocalipse 6:11. O sofrimento sempre foi uma realidade na vida da Igreja de Cristo, como também foi na dele. Cristo sofreu, nós sofremos também. Está lá em João 15:20, Filipenses 3:10, Colossenses 1:24, entre outros. Mas temos a promessa de sua companhia, proteção e recompensa final. Sejamos, portanto, perseverantes e pacientes enquanto intercedemos uns pelos outros. Devemos interceder. Agora, por exemplo, de novo, lockdown irrefletido em muitos lugares. Talvez alguns líderes até estejam mesmo tentando acertar, mas não deixa de ser medidas contraditórias. Pode funcionar um monte de área
que eles é quem julgaram segundo a vontade deles como essenciais, e durante 6 dias da semana o ser humano tem inteligência para conter o vírus, mas durante os finais de semana as igrejas não têm. Nenhuma igreja, e não é contextualizada a situação, qual igreja, para apenas ser tomada uma medida inteligente, sem usurpar a competência, com aquela que não está colaborando. Além do mais, decreto não é lei, e você vê governadores se rebelando contra o presidente e contra a Constituição, e muitas igrejas às vezes não param nem para pensar sobre isso, que estão apoiando uma rebelião, e isso não é bom, não é certo. E aí vem um monte de confusão com o argumento do princípio da vida, né? O princípio da vida se sobrepõe ao princípio do culto, sim ou não? Não, não se sobrepõe. Uma coisa não exclui a outra, não são excludentes. E pelo princípio da vida você pode muito bem, né, contribuir com os cuidados básicos e ao mesmo tempo não matar a futura geração com pobreza e tantas outras coisas. Mas você vê que as coisas vão se sofisticando e o ser humano não sabe que por trás tem toda essa profecia já prevendo tudo isso, e os homens fazendo essas coisas porque tem uma mente maligna por trás orquestrando as decisões e os entendimentos e as práticas. Então, se alguém é completamente desprovido de Deus e tem uma visão da realidade completamente distorcida, onde ética é segundo o que ele entender, ele aplica o seu princípio de mal maior, mal menor, e diz, bom, então eu tenho o direito, aí se vê no direito, de fazer o certo, e ele acha que o certo é matar pessoas de fome, criar um colapso econômico, criar um problema maior para o futuro, e daí por diante. E ele acha no direito, porque, afinal de contas, tem uma pandemia para justificar isso, e é o momento mais promissor para esse tipo de prática. E você vê toda essa confusão de um lado e de outro, responsabilidade de todos os lados, maldade, perversão. Não bastasse você ver, como vimos agora no nosso Supremo Tribunal Federal, uma decisão completamente injusta, rasgando mesmo tudo que é lei, tudo que é certo, e zombando da sociedade, favorecendo o crime, a injustiça, a perversão e tudo mais. Nós não podemos aceitar um negócio desse, mas o ponto é que o que é isso? O que explica tudo isso? A palavra de Deus já contempla esses picos de iniquidades como sinais de que o fim está próximo, Jesus está voltando, como sinais de que realmente a palavra de Deus se cumprirá cabalmente. Passarão o céu e a terra, mas as palavras de Cristo jamais passarão. Então, vemos tudo isso, e é possível alimentarmos desesperança, desespero, mas, lembrando, a palavra de Deus em Apocalipse é uma das verdades repetidas, é que a realidade não é o que parece, não é o mal que está prevalecendo. Deus está tratando de seu povo, enquanto ele pune o mundo. Pode parecer que Deus não está punindo, ele está punindo o mundo. A cada ação de Deus dessa natureza é o juízo de Deus sobre o mundo, não sobre a igreja. A igreja é tratada com proteção, com a companhia de Deus, de Cristo, com consolo, com renovação espiritual, recomeço, e é uma bênção você ser um pecador que deveria ser reprovado por Deus e jogado no fogo do inferno para sempre, e Deus não faz. Pelo contrário, ele perdoa, ele te restaura, ele te leva a reconhecê-lo, a se humilhar, a recomeçar na relação com ele, a ser santificado de toda maldade, purificado de toda maldade, a ter realmente um coração que se deleita em Cristo e quer conhecer cada vez mais o verdadeiro Cristo, e goza então e experimenta, mesmo diante desse caos, uma paz que o mundo não pode dar, que excede a todo entendimento. Isso é maravilhoso, é a esperança da qual nós falamos, esperança
nas duas alianças. É a esperança da vinda de Cristo. Então a igreja vive neste privilégio, mesmo diante desse caos que é descrito aqui em Apocalipse e que se assemelha com o que nós temos vivido e vivemos com mais intensidade de um tempo para cá, não só agora, no presente momento, mas séculos passados teve os seus picos de iniquidade também, e crentes à nossa semelhança sofreram e sofrem. A igreja sempre sofre na história dela, mas ela sempre persevera e vence. Os juízos são universais, mas a igreja será preservada. É uma outra lição importante aqui no assunto, no capítulo A Igreja durante os Juízos de Deus. O sexto selo apresenta a resposta definitiva ao clamor por justiça por parte da igreja. O juízo divino sobre seus perseguidores, representado por sinais cósmicos catastróficos, como nas profecias do Antigo Testamento. Você vê Apocalipse 6, 12 a 14, nós lemos, e pode ser comparado a Isaías 24, de 1 a 6, 34, 4, Ezequiel 32, 6 a 8, Joel 3, 15 a 16, Abacuque 3, 6 a 11, entre outros trechos. Os juízos nos céus e na terra demonstram seu alcance universal, que também se mostra no fato de que não apenas os poderosos da terra, mas até os escravos tentam, sem sucesso, escapar. Apocalipse 6, 15 a 16. Até os poderosos, até os escravos tentam, sem sucesso, escapar desse juízo. Tudo sugere que se trata do juízo final, o grande dia da ira, como está lá no verso 17. Os astros são repetidamente mencionados na Bíblia como representando as falsas divindades a quem as nações de todo o mundo adoravam. Deuteronômio 4, 19, 17 de 1 a 4, 2 Reis 23, 4 e 5, Jeremias 8, 2, Ezequiel 8, 16, Amós 5, 25 a 27, Atos 7, 41 a 43. Se você quiser conferir várias passagens importantes que nos ensinam a esse respeito, comprovam essa afirmação. Por essa razão, então, sua destruição simboliza também o julgamento divino sobre a idolatria. A ira que recai sobre ela é também do Cordeiro, o executor do juízo divino. Tem várias passagens também que mostram Jesus como aquele que executa o juízo divino. Esses dias eu vi alguém, semana repassada, falava comigo, para falar que Deus, que Jesus, são amor, é o Deus de amor, não tem juízo. O próprio Jesus disse que quando ele voltar, ele dará esse veredito, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu fico pensando, essa geração que chamam de mimimi por aí, como é que vai ser? É terrível, terrível. Deus nos livre disso. Jesus não é brincadeira. Não podemos brincar com Cristo. Brincar com as coisas sérias e santas. E as passagens que comprovam esse juízo divino, algumas delas, Apocalipse 6, 16, João 5, 22 a 27, Atos 17, 31, 2 Timóteo 4, 1. As novas visões de João não se referem a uma ocasião cronologicamente posterior aos flagelos liberados pelos selos, mas é um tipo de parêntese para esclarecer algo que ocorre durante essas tribulações. Os anjos seguram os quatro ventos, que representam, assim como os quatro cavaleiros, o juízo de Deus sobre todo o mundo, os quatro cantos da terra, ou seja, o mundo inteiro. Esses anjos têm o poder de danificar toda a terra, mas um quinto anjo traz uma ordem divina com selo para que detenham essa destruição. O objetivo é garantir que os servos de Deus sejam selados, isto é, marcados como propriedade divina e, consequentemente, protegidos da destruição iminente. Essa proteção é certamente espiritual no sentido de guardar a sua fé, já que as tribulações atingem até a igreja em certa medida.
Apocalipse 2:10, verso 13, 3:10, mas não está excluída alguma forma de proteção física também. Então, a igreja pode ser protegida fisicamente, ela é, na verdade, protegida fisicamente, e o pode é por considerar que tem aqueles que são escolhidos para serem mártires, mas não são todos. E às vezes a gente vive aquele complexo de mártires, como se nós tivéssemos que conquistar o mérito da salvação através de uma fidelidade no momento de morrer para Cristo, e nós mesmos escolher que nós morreremos. Isso é uma escolha divina. Por isso que ele protege a maioria também fisicamente. É uma escolha divina. Embora todos partiremos para a eternidade de uma forma ou de outra. Mas como mártires, é uma escolha divina. Não adianta produzir isso para vanglória ou por uma fé completamente equivocada do entendimento bíblico. Nós não somos salvos por fidelidade no martírio. Não existe esse tipo de salvação. Mas tem esse sofrimento, não há dúvida, e aqueles que vão morrer para testemunhar desta forma. Isso está no controle de Deus. Então, Deus protege os seus, ele cela, e como resultado os cristãos podem descansar no Senhor, confiantes de que sua fé não sofrerá nenhum dano ao passarem pelas provações desencadeadas pelo juízo de Deus sobre o mundo. Aí alguém pode estar perguntando, então tudo isso, mesmo que seja Satanás arquitetando, a perversidade humana aumentando e tudo mais, é o juízo de Deus? Pois é, a Bíblia vai dizer que é o juízo de Deus. Ela afirma categoricamente. Não obstante ser o juízo de Deus, não significa que não é culpa de cada parte que está atuando assim. Como quando Jesus foi crucificado e depois o próprio apóstolo Pedro foi explicar na Pentecostes, e ele diz que aqueles judeus crucificaram Jesus e eles eram culpados daquele sangue inocente e justo. Porém, eles fizeram exatamente o que a mão de Deus predeterminou. Eles não fizeram nada além do que Deus decretou, mas o culpado não é Deus, e sim os homens que agiram assim. O mistério é essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que nós não conseguimos realmente descobrir esses segredos. Mas nós não somos fantoches na mão de Deus, não é Deus que está nos levando a pecar, não, nada disso, tem nada a ver. Embora nós não consigamos entender como funciona tudo ser controlado por Deus e ao mesmo tempo nós sermos responsáveis. Mas uma coisa a gente sabe, Deus é poderosíssimo para controlar todas as coisas e criar seres ou agentes livres, seres que são livres para voluntariamente, livremente fazer o que entende, aquilo que ele quer e se satisfazer naquilo e responder por esses seus atos. Deus é poderoso e é poderoso também para transformar o coração do pecador, portanto o ser humano. Os anjos não têm esse privilégio, e fazer com que esse coração se volte para Deus, se volte para Cristo, e mesmo assim sendo uma decisão voluntária desse coração, ainda que soberanamente só Deus pode fazer essa transformação. Então, o cristão pode descansar no Senhor, confiante de que a sua fé não sofrerá nenhum dano ao passarem pelas provações desencadeadas pelo juízo de Deus no mundo, sobre o mundo. Então, assim como durante as pragas do Egito, Deus tem tudo sob o seu controle. Deus tem tudo sob o seu controle e guardará seu povo. Os servos de Deus, selados, são representados por um grupo de 44.000 descritos procedentes das 12 tribos de Israel em número exatos e iguais. Esse formidável exército não se refere etnicamente a judeus que receberam uma proteção especial de Deus para a tribulação do fim dos tempos, mas simboliza todos aqueles que foram comprados da terra, seguidores do Cordeiro e redimidos dentre os homens.
é a igreja de todas as eras, que já havia sido representada pelos 24 anciãos que entoavam o novo cântico. Tem Apocalipse 14, 3 e 10, 3 e 4 e 5, versos 8 e 9. A razão para estarem esse número é que as 12 tribos e os 12 apóstolos formam juntos a estrutura fundamental da Nova Jerusalém. Você tem lá Apocalipse 21, 12 a 14, que deixa claro esse entendimento. E quando se multiplica 12 por 12, resulta em 144, que multiplicado por 1000, representa simbolicamente todo o povo de Deus ao longo das eras. Os números exatos e arredondados também servem para destacar o soberano controle de Deus sobre o seu plano de salvação. Ele chama cada uma de suas ovelhas para dentro do aprisco, de forma que nenhuma se perderá. Está lá em João 10, 13 e 16. A igreja louvará o justo juiz. Então, depois de ver a igreja como um remanescente restaurado do verdadeiro Israel, cuja segurança de salvação está garantida pelo selo divino, João agora tem uma visão de outro aspecto da mesma igreja. É uma multidão inumerável, uma óbvia referência à descendência prometida de Abraão, Apocalipse 7, 9, Gênesis 13, 16, 17, 5, que se cumpre na igreja espalhada por todo o mundo, vista como o verdadeiro Israel de Deus, Gênesis 3, 7 e 29. Com ramos de palmeiras nas mãos, a multidão celebra uma festa dos tabernáculos escatológica, Apocalipse 7, 9, Levítico 23, 40 e 43. Mas seu cântico de louvor revela que estão comemorando pela sua salvação, como suas vestes brancas indicam, não pela libertação do Egito. Esses santos glorificados se unem aos anjos, aos anciãos e aos 4 seres viventes em seu louvor e adoração a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 7, versos 10 e 11, que veremos semana que vem, e 4, versos 4 e 6. Reconhecendo que sua obra redentora demonstra que ele é o único digno de receber louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força. Um dos anciãos esclarece a João que essas pessoas vieram da grande tribulação, assim como vimos que os selos não tratam de juízos exclusivos do tempo da volta de Jesus, assim também essa tribulação não precisa significar um tempo determinado de maior aflição final. Eles são os redimidos pelo sangue de Jesus que procedem de todo o período da igreja, desde a ascensão do Senhor, mas têm em comum sua perseverança na fé perante tribulações de todo tipo. Mateus 24, versos 4 ao 21, Apocalipse 1, 9, 2, 9 a 10, e daí por diante. Sua perseverança é recompensada com o cumprimento das promessas da restauração de Israel, acesso a Deus, serviço e comunhão com Ele, livramento de todo mal ou tristeza. A garantia de bem-aventurança é que serão pastoreadas pelo Cordeiro. Finalmente, o 7º selo é aberto pelo próprio Cordeiro e há silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse 8, 1. Nos profetas, o silêncio é associado à expectativa pelo juízo divino. O julgamento de Deus será tão terrível que todo mundo fica em total silêncio diante dele. A duração desse silêncio é de cerca de meia hora, figurando o caráter súbito de um juízo já decretado. Conclusão e aplicação. A abertura, irmãos, dos selos desencadeia os juízos de Deus sobre toda a terra, mas seu povo sabe que tudo está debaixo do preciso controle daquele que se assenta no trono. Por mais difíceis as circunstâncias, como a terrível perseguição de Nero depois do incêndio de Roma em 64 depois de Cristo, as visões de João mostram que Cristo domina sobre o mundo. Por pior que sejam as provações e perseguições, o Senhor sempre guarda a sua igreja para que nenhum dos seus pereça ou se desvie. Na verdade, ele inclusive utiliza essas dificuldades para purificar sua igreja dos infiéis e fortalecer a fé dos crentes, enquanto castiga os que a perseguem. Então, como aplicação, nós temos aqui o mundo experimenta o aumento de calamidades e violência, e Apocalipse nos mostra que tudo procede do trono do justo juiz. Apocalipse.
O que isso nos revela acerca da dignidade, ou melhor, da malignidade do pecado. Que os irmãos entendem, o que aquele visitante está nos acompanhando aí, você que estiver nos acompanhando, entende que isso revela acerca da maldade, da malignidade do pecado. O pecado é sempre visto como maligno aos olhos de Deus, completamente abominável. Deus jamais aprovou o mínimo pecado. E esse recado ele deu desde o Gênesis, sem deixar sombra de dúvida. Alguém pode olhar para o relato e achar que é um absurdo entender que toda essa maldade se explica porque começou lá atrás com o comer de um fruto, com os padrões de ética que temos hoje e os conceitos invertidos, valores invertidos. Realmente é uma loucura tudo isso, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e por isso que o homem natural acham as coisas de Deus loucura, se acham sábios e tornam-se loucos, mudando a verdade de Deus em mentira. Mas Deus reprova terminantemente o pecado. E sobre a santidade de Deus, o que isso tudo nos ensina? Acerca da soberania de Deus, também o que tudo isso nos ensina. E como isso ajuda a igreja a suportar tudo. O que nós aprendemos com essas lições? Nós aprendemos com os acontecimentos à nossa volta, acontecimento de aumento de iniquidade, aumento de perversidade, falta de amor. Então, qual é a sua perspectiva? Qual é a sua expectativa em relação ao juízo final? Você tem medo? Você tem comodismo? Tem disposição? Tem gratidão? Quais são os seus sentimentos, os nossos sentimentos? Oremos todos para que Deus fortaleça os crentes em todos os lugares. Você também tem momentos de oração nesse sentido, não apenas na sua igreja, mas que Deus renove você, renove a sua igreja e renove todos os crentes no mundo inteiro. Os tempos são difíceis, mas não podemos deixar de cumprir com a ordem de Jesus, ir e fazer discípulos. Também temos, então, a oportunidade de ajudar um mundo agitado e assustado. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, já disse alguém. Nós precisamos sair e falar de Cristo para as pessoas que perecem. Encoraje, então, a você mesmo, se encoraje e encoraje outros a confiar na presença viva do Senhor em todos os momentos. Busque essa presença. Esteja certo que Ele estará com você. Ele não abandonará a sua fé. A sua fé foi dada por Ele. E por isso você, na hora que precisar, falará o que precisa ser falado, decidirá corretamente. Então se aproxime do Senhor, se aproxime de Cristo, reconheça que você precisa dele. Se há algo impedindo, abandone o pecado. Se a tua mão te faz pecar, arranque, pois é melhor entrar no céu, maneta, do que todo o corpo no inferno. São palavras de graça, é o convite da graça. Nós temos a oportunidade de crescer no Senhor. Esse foi o nosso estudo. Se você tiver alguma contribuição, pergunta, sugestão, correção, por favor, compartilhe conosco via o chat ou então pelo nosso WhatsApp. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe vocês. Foi um prazer ter a todos conosco, e aquele que não acompanhou, acompanha aí os outros estudos através do nosso canal YouTube. Nós vamos encerrar com uma oração. Deus os abençoe. Amado Senhor, como precisamos destas lições maravilhosas da Tua Palavra. Como precisamos de instrução, de orientação diante do caos em nossa volta, para não vivermos desanimados, assustados, inconstantes, sem saber o que fazer, perdidos, como o mundo está, como sempre esteve. Ó Pai,
Muito obrigado por esta lição. Obrigado por nos ensinar a tua palavra e estar sempre conosco, renovando a nossa fé, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. Pedimos a Ti que nos renove espiritualmente, nos restaure, nos ajude, ó Pai, a viver animados e a nos animar uns aos outros, a aconselhar, orientar, corrigir, porque os dias são maus, o fim está próximo. Que estejamos todos preparados, ó Pai, desejosos para partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas não antes do tempo do Senhor. Que tenhamos a disposição, como tiveram os teus servos no passado, de viver o tempo que o Senhor quer que nós vivamos e nas realidades e circunstâncias do Senhor, que o Senhor determinar para a nossa vida. Abençoe, ó Pai, o teu povo na terra, a tua igreja, para que seja perseverante em buscar a tua presença e conhecer a tua vontade e vivê-la. E também perseverante em anunciar a Cristo em todo o tempo. Ajude, ó Pai, as nações, os povos, para que vivamos dias de paz, sem, até onde o Senhor nos der, sem esses picos de iniquidades que estamos presenciando nos nossos dias. Pois nós vimos na tua palavra que há um selo, que há um momento que o Senhor sempre contém o crescimento do mal por amor do teu povo. Nós estamos aqui orando humildemente, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom descanso para todos, ótimo restante de semana, Deus os abençoe. Um abraço.